Oi, 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 quinto ano, mais uma vez aula de português e hoje nós vamos falar sobre modos verbais. O que seria isso? Então, antes da gente começar a nossa aulinha, você vai pegar o seu livro de português, você vai abrir comigo ele na página 14, tá bom? Nós vamos falar sobre modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo, tá certo? Bom, para a gente conseguir identificar o que são esses modos verbais, primeiro eu tenho que entender o que é o verbo, não é isso? Bom, o verbo é uma palavrinha que ela vai dar ação, ela vai promover a ação dentro da oração, tá bom? A oração é a frase, então essa oração ela vai ser construída em torno desse verbo. Esse verbo é uma palavra que vai me dar esse entendimento de movimentação, de ação, certo? Por exemplo, faça, caminhe, ande, pegue, andar, dormir, falar, tudo isso são verbos, tá bom? São palavras que vão mostrar uma ação, um movimento, uma movimentação. É assim mesmo que a gente vai poder enxergar dentro da oração. Por exemplo, a gente tem aqui 3 frases. Ó, dê um desconto para o mau desempenho dos seus pais. Então, aqui você está vendo uma forma verbal grifada embaixo. Lá na frasezinha 1, aqui, ó, na página 14. Você está vendo a frasezinha, está vendo aqui a frase número 1? Pronto. Aqui a palavrinha que está grifada é dê. Dê vem do verbo dar. É a ação de alguém oferecer algo a outra pessoa. Então, você está vendo o movimento na frase? Ok, vamos ver a frase 2? Ó, o estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim chamado NeuroRacer. Tá vendo aqui, ó, a forma verbal que está sendo aqui grifada? Utilizou. Utilizou vem do verbo utilizar, certo? Então, vai acompanhando aí. Terceira frase, ó, mas talvez isso se torne mais comum no futuro. Ó, talvez isso se torne mais comum no futuro. A forma verbal que está grifada aqui é torne, que é do verbo tornar. Então, você percebe que o que essas 3 palavras grifadas têm em comum é porque elas são formas verbais e promovem ação, movimentação, a oração. E a oração, ela é criada ao redor dessa palavrinha. Tente ler essa mesma frase, essa mesma oração, sem a conjugação do verbo, sem a colocação do verbo. Então, você vai perceber que fica sem sentido, que falta alguma coisa. Mas a gente precisa identificar em que modo verbal essas palavras podem ser atribuídas dentro de uma oração. Então, a gente tem o indicativo, a gente tem o imperativo e o subjuntivo. O modo indicativo, ele indica que algo de fato acontece ou irá acontecer. Então, ele dá certeza, né? Então, o modo indicativo, a gente vai poder ter certeza que algo aconteceu, que algo acontece ou que algo irá acontecer, tá? Então, dentro do modo indicativo, a gente tem o passado, o presente e o futuro. Mas o indicativo que você precisa entender nesse momento é que o indicativo ele dá certeza de que algo de fato se estabeleceu, estabelecerá ou estabelece. Então, a gente precisa entender que o indicativo é um cara para frente, é um cara que ele diz, não, pode contar comigo, certeza, certeza, conta comigo porque isso é certeza, tá bom? Então, o indicativo indica certeza. O imperativo você vai lembrar do imperador, não é? O imperativo, ele manda ou ele pede, certo? Ou ele manda, ou ele pede, ou ele faz uma sugestão, mas é um caráter assim mais de ordenança, né? Vá, faça, cumpra, sente-se, levante-se. É uma coisa mais de ordem ou pedido, tá bom? Então, o imperativo você vai lembrar do imperador, aquele que manda ou que faz um pedido, tá bom? E o subjuntivo? O subjuntivo, ele é o contrário do indicativo. Ele não dá certeza. Ele expressa, assim, um talvez, né, uma ligeira dúvida. Então, ele vai gerar em você, assim, um aspecto de incerteza, tá? Enquanto que o indicativo dá certeza, o subjuntivo, ele dá uma incerteza, certo?
E aí, se a gente fosse relacionar, então, essas formas verbais que estão aqui nas frases 1, 2 e 3 com o modo verbal que elas oferecem. Ó, olhe bem a frase como ela é colocada, ó. Dê um desconto para o mau desempenho dos seus pais. Ó, uma ordem. Dê um desconto. Ele está falando para você, está sugerindo que você, ó, dê um desconto. Então aqui é um imperativo. Ele está mandando, ordenando que você dê, certo? Geralmente são verbos que estarão assim: dê, pegue, faça, ande, corra, caminhe. Essa forma verbal, ela sempre vai estar expressa nos manuais de instruções, tá? Você vai pegar um manual de instruções, você vai ver: pegue, corte, cole, levante, dobre. Então são imperações, são formas imperativas nas frases, né? Colocando então ali o modo verbal imperativo. A frase 2. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim. Ó, utilizou, ele dá certeza. Ó, o estudo utilizou. Foi certo isso realmente aconteceu. Então, o modo é indicativo. Ele está indicando que de fato algo ocorreu. Agora, na terceira frase, ó, talvez isso se torne mais comum. Talvez se torne, talvez. Então, assim, tá, o torne, ele tá ligado com a palavra talvez. Então, talvez se torne. Então, é uma coisa que ficou assim meio insegura. Talvez se torne, talvez não. Então, aqui é o modo subjuntivo. E é isso que você vai fazer nesse exercício número 1. Você vai relacionar cada uma dessas formas em destaque com a ideia apresentada. Então, qual é a forma que exprime certeza? Qual é a forma que exprime uma possibilidade, uma incerteza? E qual a forma verbal que exprime ordem ou conselho ou pedido? Então, você vai colocar aí o número 1, 2 e 3 relacionado especificamente com a identificação da forma verbal de cada frase, tá bom? Aqui na página 14 ainda, a gente tem uma explicaçãozinha, ó, pelo livro. As formas verbais de, utilizou e torne estão em modos diferentes, né? Então, o modo que indica certeza é o indicativo, o modo que indica dúvida, incerteza, né, uma possibilidade é o subjuntivo, e o modo que indica ordem, pedido, desejo, súplica, um conselho, uma recomendação é o imperativo, certo? Então, essa aqui é a explicação que vocês vão colocar aí, né? Uma moldura, uma setinha, né? Expressa aqui que esse tema é importante para você poder estudar depois para as avaliações, tá bom? A número 2, ó, identifique a forma verbal e o modo, tá? A forma verbal é a palavra, que é o verbo, que a frase é toda construída ao redor dele, e o modo verbal seria indicativo, subjuntivo ou imperativo, tá bom? Então, na frase, eu jogo videogame com meu neto, a forma verbal, jogo. Se você tirar o jogo, como fica? Ó, eu videogame com meu neto, fica totalmente estranho, né? Eu jogo é a forma verbal do jogar, né? Eu jogo, então é do verbo jogar. Eu jogo videogame com meu neto. Então a forma verbal é jogo. E se ele diz que ele joga, ele está dizendo com certeza. Então, se é certeza, é indicativo, tá? Letra B. Jogue mais vezes com seus avós. Ó, jogue. Jogue tá servindo aqui como uma espécie de orientação, né? Então, jogue. Aqui está sendo mais um conselho. Então, jogue. Vem do verbo jogar. Então, a forma verbal é jogue. E está no imperativo, que é uma forma de aconselhamento. Ó, tá dando uma sugestão. Ó, jogue, certo? É como se fosse uma ordem também. Ó, jogue. Jogue mais vezes com seus avós, certo? Então, aqui é imperativo. Na letra C, a gente vai ter, então, duas formas verbais. Se ela jogasse, se ele jogasse mais, venceria a batalha. Então, a gente tem duas formas verbais aqui. Jogasse e venceria, certo? Se ele jogasse mais, ou se ele jogasse mais, como ele não joga, tá vendo? Tá uma coisa incerta, insegura. Então, jogasse é a forma verbal e está no subjuntivo. Ó, se ele jogasse mais, com certeza venceria a batalha. Tá vendo? Se ele jogasse, mas como ele não joga, então jogasse tá numa forma assim, em dúvida, insegura, né, incerta. Então é subjuntivo.
Agora, se ele jogasse, ele venceria, com certeza. Então, venceria é uma forma verbal para certeza, que indica, então, que aqui a forma verbal é o indicativo. Tudo bem até aqui? É simples, né? Ok, vamos continuar então aqui, ó. Vamos comparar as frases, tá vendo, ó? Compare as frases 1, 2 e 3, ó. Talvez as meninas decidam pelo passeio de barco. As meninas decidirão pelo passeio de barco. Decida o melhor passeio. Tá vendo? A gente tem aqui 3 formas verbais, cada uma delas está num modo. Uma frase está no modo indicativo, outra no subjuntivo e outra no imperativo. Então, ó, talvez as meninas decidam pelo melhor barco. Talvez é uma insegurança, portanto, subjuntivo. As meninas decidirão pelo passeio de barco. Se elas decidirão, é certeza. Ainda que seja algo no futuro, mas é certo que elas decidirão pelo passeio de barco. Então, aqui é indicativo. E decida o melhor passeio. Decida é uma orientação, é uma ordem, é um pedido, é uma recomendação, então é imperativo. Então você vai relacionar essas frases com as 5 questões a seguir. Primeiro você vai sublinhar as formas verbais. E as formas verbais estão aqui pelo verbo decidir. Decidam, decidirão e decida. Certo? Aí na letra B, em qual dessas formas verbais você pode ver a indicação de certeza? Você coloca lá, se é a frase 1, 2 ou 3. Na letra C, em qual das frases a forma verbal indica uma possibilidade? Você vai lá e responde, frase 1, 2 ou 3. A letra D, em qual das frases a forma verbal indica um pedido? Você vai lá, observa, coloca a frase 1, 2 ou 3. Não tá difícil, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, volta aqui alguns minutinhos, dá uma olhadinha na explicação que você consegue fazer tranquilamente, tá bom? Aqui a gente tem a letra E, agora a gente vai observar o quadro, né? O quadro vai ter 3 percepções da forma verbal: decidam, decidirão e decida. Então, você vai colocar aqui as 3 formas verbais que você já grifou lá na letra A, você já sublinhou embaixo. E na frente, você vai colocar qual é o modo verbal, né? Decidam, decidam. Talvez as meninas decidam. Talvez. Então, é uma coisa subjuntiva. Então, você coloca ali, ó, subjuntivo. As meninas decidirão pelo passeio de barco. É certeza, é seguro. Então, é indicativo. E a número 3, decida o melhor passeio, é uma ordem, né? É um pedido, é uma orientação. Então, imperativo. Certo? Aí aqui, no exercício 4, que é o último da nossa página aqui, da página 15, você vai reescrever as frases, transformando as incertezas em certezas. Ou seja, você vai transformar as frases do modo subjuntivo para o indicativo, tá bom? Então, por exemplo, talvez eu leve meu avô ao cinema. Leve é o verbo levar. Então, essa forma verbal você tem que mudar. Talvez eu leve meu avô ao cinema. Tá uma incerteza. Como é que eu transformo isso em certeza? Né? Você pode colocar assim, ó. Com certeza levarei meu avô ao cinema. Né? Você pode colocar uma frase nesse sentido. Na letra B, é possível que algumas famílias não tratem bem as pessoas idosas. É possível, né? Como que você poderia colocar isso em algo indicativo, em algo que representa uma certeza? Você pode colocar, por exemplo, algumas famílias não tratam bem as pessoas idosas, né? Então você pode retirar parte da frase e manter aquela que manta para você a ideia de certeza. A letra C e a letra D. Espero que aumente a procura por jogos pelos idosos. E a letra D, tomara que os mais jovens respeitem crianças e idosos. Na letra C, a forma verbal que você vai observar e trocar de subjuntivo para indicativo é aumente, que é do verbo aumentar. E na letra D, né, aqui está a forma verbal de respeitem, que é do verbo respeitar. Então, transforme essas frases na forma subjuntiva para a forma indicativa, ok? Segundo tema que a gente vai ver hoje em português, vamos ver estrangeirismo, tá bom? O estrangeirismo são palavras em inglês ou em outros idiomas que a gente costuma usar no nosso idioma português hoje em dia, né? Bom, estrangeirismo, a gente vai pensar, são palavras estrangeiras, por exemplo, videogame. Videogame é uma palavra, né, em inglês.
mas a gente sabe o que se trata porque a gente costuma utilizar isso muito no nosso dia a dia. Então, se você for procurar a palavra videogame no dicionário, o que será que você vai encontrar, né? Então, você vai registrar aqui, né, os destaques da palavra no dicionário, tá bom? Geralmente você vai ver uma palavra estrangeira escrita com uma letra meia tortinha, sabe? Uma letra tortinha. Essa letra tortinha é o itálico, tá? Então, geralmente uma palavra que ela é estrangeira, ela sempre vai ser escrita em itálico. Tanto no dicionário como nas grandes publicações, sempre é a forma correta de ser escrita. E por que tem um destaque no dicionário para essa palavra? Por que essa palavra ela vai ser escrita dessa maneira assim, ó, meia tortinha, né? Por que essa palavra ela sempre vai ser assim? Se você for ver aqui no nosso livro, aqui, você consegue perceber que essa letra que foi escrita videogame está meio inclinada em relação às demais. Tanto no título, Vovô e o Videogame, quanto aqui. Por que essa palavra tem essa diferença? É para informar você que essa palavra é uma expressão que ela é estrangeira, que ela não é da língua portuguesa. Então, o estrangeirismo que a gente utiliza no Brasil são palavras ou expressões de origem estrangeira, né? Só que elas vão sofrendo uma espécie de aportuguesamento, vamos dizer assim, né? Ou seja, elas mudam a forma de escrita e elas mudam também às vezes a pronúncia para ficar mais fácil para se encaixar, né, no nosso idioma português. Por exemplo, a palavra delete, que hoje para nós significa deletar, né, excluir, né? Delete é uma palavra inglesa, né? E sugere justamente isso, né? Apagar, né? Deletar, excluir. E o buffet, né? Buffet, né? Ou bufete, como muita gente fala, né? Ou buffet, né? Na verdade é buffet, é uma palavra francesa, né? E a gente sabe o que é buffet, né? Muitas vezes a gente vai numa festa e a festa em buffet é quando você vai ter ali o serviço, né? Como se fosse de um restaurante dentro da sua festinha. Isso é o buffet, né? Então, algumas coisas são aportuguesadas. Por exemplo, mouse, né? A gente tem aqui, ó, o mouse. Você tá vendo aqui o mouse, né? Mouse significa rato, né? Mas para nós parece um ratinho, né? Por causa do rabinho, né? Que parece os fios. Então, o mouse, ele é um aparelho que a gente utiliza para comandar o computador. Fora isso, a gente tem várias outras palavras. A gente tem e-mail, link, hambúrguer, enfim. Essas palavras, elas são utilizadas no nosso idioma de uma maneira aportuguesada, né? Agora você vai observar essas palavras que eu disse aí para você, e-mail, link e hambúrguer, e você vai sublinhar a palavra que tem uma versão aportuguesada no nosso idioma, que aqui no caso é hambúrguer. Se você for escrever a palavra hambúrguer, geralmente ela vai ter um U ali depois do G, ela vai ter um acento no U, né, para indicar a sílaba tônica. Enfim, essa é a escrita da palavra hambúrguer de uma maneira aportuguesada no nosso idioma. E como é que ficaria, por exemplo, a palavra scanner, né, aportuguesada, né? Scanner, escaneamento, né? Por exemplo, eu tenho uma impressora que escaneia, né? Ela copia, né? Ela tira uma foto, ela tira um print daquilo que eu estou colocando em cima dela, né? Geralmente a palavra scanner, ela vai começar com E, quando na original começa com S. Então é isso que você vai colocar aqui. Você vai escrever a maneira aportuguesada da palavra scanner. Se você quiser procurar no dicionário, você também pode, tá bom? E o nosso último tema, nosso último assunto vai ser a pontuação relacionada ao parênteses, certo? Os trechos que a gente utiliza parênteses. Parênteses são essas duas barriguinhas, né, que a gente coloca assim, ó, no início e no fim de alguma expressão que a gente quer trazer alguma evidência maior, né? Por exemplo, na frase que nós lemos lá no nosso artigo científico, né, que diz assim: não estamos falando ainda de jogos modernos cheios de monstros e explosões. Percebe que esse ainda está entre parênteses? Quando nós lemos outro artigo lá no início da nossa unidade, as datas, né, de estreia, né, os anos de estreia
dos filmes Frank e o Robô e Eu, Robô estão colocadas entre parênteses, que é o ano de 2012 e de 2004. Né? Então, nesses trechos, a gente consegue perceber que o parênteses ele tem um destaque. É uma informação intercalada dentro dessa frase. Então, essas informações, elas desempenham uma função muito específica no texto. Para que serve essa aplicação do parênteses dentro de uma frase? É uma informação que você vai colocar como uma informação acessória, certo? É uma informação extra, sabe? É como se você quisesse colocar algo a mais dentro da notícia. Então, quando você vê ali esse parênteses colocado em volta da palavra ainda e nos anos que foram lançados os filmes, é uma informação acessória, uma informação extra, é uma informação a mais que é dada ao leitor para que ele compreenda melhor o que está sendo falado a respeito daquele tema, tá bom? Então, uma das funções do parênteses é justamente intercalar uma informação no texto com o acréscimo de uma informação acessória, ou seja, o uso do parênteses ele é utilizado para indicar nome de autores, datas de publicações, nomes de livros, número de capítulos, ou seja, dá uma ideia para você de que algo a mais está sendo colocado ali. Por isso que a gente coloca acessória, algo que é extra, que você vai colocar dentro dessa frase, certo? Mas a gente também pode colocar a letra A ou a letra O dentro do parênteses. Para quê? Para que a gente possa indicar o gênero da pessoa que a gente está nos referindo. Por exemplo, prezado senhor. Aí você pode colocar, como você vai falar com homens e mulheres ao mesmo tempo, você pode colocar a letra A entre parênteses, dizendo também que você se refere ao prezado senhor como a prezada senhora, certo? Então, o uso do parênteses ele serve para você anexar, para você colocar algo extra, uma informação acessória dentro da compreensão e da informação do texto. A página 18, ela vai ficar para casa, são só perguntas de marcação, né? Perguntas objetivas. Então, você simplesmente vai marcar aqui, segundo a sua interpretação, né? Analise então as afirmativas aqui, observe que várias frases estão dentro de parênteses, você vai observar essas frases e você vai fazer aquilo que as questões estão pedindo, tá bom? Então a página 18 é para casa e nós vamos encerrar aqui a nossa aulinha de hoje e daqui a pouquinho eu vou entrar com vocês na sala de aula virtual às 10h30 da manhã para a gente poder verificar todos esses itens da pontuação do parênteses. Eu vou te explicar e tirar dúvidas, tá bom? Então, se você tem dúvidas, já se organize, já se prepare, porque daqui a pouquinho, nós já estamos sanando todas elas, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos e tchau, tchau.